Fala pessoal, tudo bom? Bom, na aula de hoje nós vamos ver mais um exemplo da aplicação da rede de Petri num processo industrial, tá? Repara, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai iniciar então a rede de Petri é entender o processo, tá? Antes disso, antes de entender o processo, entender quais são os elementos que a gente vai trabalhar no nosso processo, tá? Por exemplo, aqui nós vamos ter uma linha, tá? Para encher a garrafa de material e tampar a garrafa, beleza? O que nós temos aqui de sensores, válvulas, de periférico? Vamos ver? Ó, primeiro, nós temos aqui o botão liga, né? Então, onde vai iniciar o nosso processo através desse botão ligado na minha entrada I7, tá? Por enquanto, ó, na verdade eu tenho 3 modos da minha animação, né, de funcionamento. O modo simples, onde vai mandar uma garrafa por cada vez. O modo múltipla, que manda garrafas contínuas, tá, continuamente na minha esteira. E o modo aleatório, que aí a distância das garrafas vai variar. Beleza? Vocês vão ver aqui que na minha programação 1, a programação proposta hoje, nós vamos fazer somente o modo simples, tá? Bom, aqui nós temos a esteira, aonde é acionado através da saída Q1. E temos 3 etapas, né? Três momentos aqui da nossa linha. O momento 1, a nossa primeira etapa, eu tenho um sensor de posição, que é o sensor I1, aonde quando a garrafa parar aqui na frente, vai abrir a torneira através da solenoide Q2, beleza? Depois de um tempo que a garrafa tiver sido enchida, né, ou seja, um tempo que ela vai encher, porque eu não tenho sensor de máximo nem nada, então é por tempo que a gente vai fazer, eu vou liberar de novo a esteira para trazer a garrafa até a etapa 2. Tá? Na etapa 2 é a etapa que vai tampar a garrafa, ou seja, eu tenho um cilindro com uma saída Q3 no meu CLP e 2 sensores. O I4 é para o cilindro recuado e o I3 é para o cilindro avançado. Tá? Repara, como eu só tenho uma saída do meu CLP para acionar esse cilindro, o retorno entende-se que é retorno por mola. Tá? Senão eu teria 2 saídas, uma saída para avanço e outra saída para retorno. Como aqui eu só tenho uma saída, então entende-se que quando eu acionar o cilindro avança, se eu desacionar o cilindro recua. Tá bom? E a última etapa, então aqui eu também já falei, né, que tem o sensor I2 para posicionamento da etapa 2. E por último, eu tenho a etapa 3, que é quando eu chegar no sensor I5, quer dizer que eu estou nessa etapa 3, que é para verificar se realmente tampou ou não a garrafa. Porque às vezes pode passar despercebido alguma coisa no programa e não tampe alguma garrafa. Então aqui é um verificador. Se eu acionar o sensor I6, ou seja, se a tampa acionar, quer dizer que foi tampado. Se não acionar, quer dizer que não foi tampado. Tá bom? Então o que nós fizemos agora foi conhecer os equipamentos e os dispositivos que a gente tem na nossa fábrica, né? Na nossa máquina. Tá bom? Agora, a diferença é o como que eu vou querer que essa máquina se comporte, ou seja, como que meu cliente quer que essa máquina se comporte. É aí que vem o tipo da programação, tá? Ou seja, a escrita. Então repara, ó, olha a programação que eu estou propondo aqui para esse exercício. Então, programação 1, enchimento de garrafas, somente modo simples. Então, ó, ao pressionar o botão liga, a esteira começará a enviar as garrafas para o enchimento. Então, apertei o botão, começa a enviar a garrafa porque a esteira é ligada. Beleza? Bom, quando chegar no sensor de enchimento, a válvula será aberta durante 1 segundo. O que seria isso? Sensor de enchimento é aqui. Então, quando chegou no sensor I1, vai ligar a válvula Q2 durante 1 segundo. Por que 1 segundo? Porque eu já fiz os testes aqui e se passa de 1 segundo, vocês vão ver que é coisa muito rápida, aparece mensagem que transbordou a garrafa. Tá? Legal. Depois disso será fechada. Legal. Quando fechar, vai liberar a garrafa para ir para a posição de tampar, tá? Ou seja, esse parágrafo aqui faz parte da etapa 1. Então, está mandando para a posição de tampar, que é o I2. Quando chegar
na posição de tampar, será acionado o cilindro de tampa, que é o nosso Q3, e depois que retornar o cilindro, será liberada a garrafa para continuar o processo, tá? Ou seja, a gente vai verificar através dos sensores. E o último, ao chegar na posição de verificação, que é o I5, a esteira só vai continuar o processo caso o sensor de verificador estiver acionado, tá? Ou seja, se a checagem estiver ok, o sistema continua o processo de forma automática. Ou seja, a garrafa vai embora e aparece outra aqui automaticamente, sem eu precisar apertar o botão de liga. Caso não estiver ok, o operador tem que retirar a garrafa e pressionar de novo o botão liga. Tá bom? Vocês vão ver que lá na frente, essa segunda parte aqui não vai dar para fazer a simulação. Mas não tem problema, tá? A gente vai na verdade, sim, a simulação vai ser tão boa que não vai passar a garrafa sem tampar. Tá bom? Bom, vamos começar então pensando na nossa rede de Petri. Então eu vou deixar a garrafa aqui no canto. Tá? Vou trazer a programação para cá, porque eu gosto de fazer em cima da escrita da programação, tá? Para a gente passando de passo por passo. E vamos montar a rede de Petri, né? Eu tenho aqui minha biblioteca, vou pegar a minha ação, tá aqui, e a minha transição. Ctrl C, Ctrl V, opa, Ctrl C, Ctrl V, tá aqui, legal, meio bagunçado, tá aqui, show. O que eu vou fazer? Para facilitar a minha montagem, eu já vou preparar o esqueleto da minha rede de Petri. Então, mesmo que a gente não utilize tudo isso, não tem problema, tá? É só apagar. Então, só para facilitar aqui, vou copiar e colar. Deixa eu montar alguns passos aqui. Para falar a verdade, não lembro quantos passos são, tá? Já resolvi esse exercício várias vezes, mas eu não lembro quantos passos são. Ctrl C, Ctrl V. Vamos montar aqui a rede. Mais uma ação. Mais uma transição. Eu vou deixar uma transição aqui e vou colocar uma ação. Mais uma transição. Mais uma ação. Deixa eu ver quantos deu aqui. Colocar mais duas só, qualquer coisa a gente apaga, né? Fazer isso aqui que é mais fácil. Então tá aqui, põe uma ação. E ele tem que acabar com uma transição. Beleza? Agora o que a gente tem que fazer? Precisa nomear cada ação, né? Então através de um M ou de um R. Eu vou utilizar o R, porque o nosso simulador utiliza os R's, né? Então R1. Vou colocar tudo R1, depois eu vou mudando o nome também, para ficar mais fácil. Então, vem aqui para baixo, vem para cá, R1 aqui, beleza. Agora é só mudar os nomes. Então, R1, aqui vai ser R2, aqui vai ser R3, R4, depois vem o R5, depois vem o R6 e depois o R7. Beleza? O que eu tenho que fazer? Eu preciso indicar, então, que o meu R1 é o meu R inicial, né? Então, eu tenho que colocar um ponto preto. Beleza? Vou aumentar um pouco esse pontinho. Assim eu consigo bater o olho e indicar que o meu R1 é o meu R inicial. Tá? Por ser o R inicial, significa o quê? Que a minha máquina está parada. Ou seja, cheguei na empresa, cheguei na fábrica, olhei para a máquina, ninguém mexeu em nada. É essa posição que ela vai estar, máquina parada. Né? Ou seja, ninguém acionou nada ainda. Então eu gosto de escrever aqui na frente para ajudar os alunos e também quem for ver depois a rede de Petri. Então, máquina parada. Beleza? Só para lembrar, eu tenho a transição, ou seja, a minha condição de passar de um R para o outro, e a minha ação, tá? Só lembrando, na minha transição, eu gosto de falar isso em toda aula, a gente vai colocar endereço de entrada, beleza? Ou seja, o que a máquina aciona, ou o que o operador aciona.
E nos meus R's, que são as minhas ações, eu vou colocar os endereços de saída, tá? Eu gosto até de mudar de cor aqui também, para ficar mais fácil para o aluno entender. Beleza? Então, sempre que eu tiver a transição endereço de entrada, sempre que eu tiver a ação, endereço de saída, e tem aquele caso também dos temporizadores que utiliza também os dois, né? Legal. Como que eu vou fazer agora para montar minha rede de Petri? Tá? Eu falo que eu não vou montar a rede de Petri, eu vou converter a forma com que está sendo expressado o meu problema. Tá? Por exemplo, aqui está em escrita. Eu vou passar para a linguagem de sinais, de símbolos. Tá? Então vamos lá. Ó. A máquina está parada. O que eu tenho que fazer para a máquina sair da posição de parada? Tá? Então é só começar a ler. Ó. Eu vou até rabiscando aqui. Ao pressionar o botão liga, a esteira começará a enviar as garrafas para o enchimento. Ou seja, o que eu tenho de entrada aqui? Ao pressionar o botão liga. Então, a minha primeira transição aqui, a primeira condição para sair de máquina de repouso é pressionar o botão liga. Tá? Lembra que o liga é o endereço I7 e é uma entrada. Então, eu vou deixar azul. Tá? Então, tá aqui, ó. Botão liga é o I7. Beleza? É o que vai fazer. A primeira ação que o operador vai tomar é apertar o botão liga. Beleza? Agora, eu penso assim. A máquina está parada. Quando apertar o botão I7, o que a máquina vai fazer? Tá aqui, ó. A esteira começará a enviar garrafas para o enchimento. Ou seja, eu vou acionar a minha esteira. Beleza? Então, eu vou escrever aqui no próximo passo. Aciona esteira. Que é o Q1. Tranquilo? Vou deixar aqui em vermelho. E tá aqui. Legal. Acionei a esteira, já finalizei então esse meu primeiro parágrafo, né? Apertei o botão liga, a esteira começa a enviar a garrafa para o enchimento. Legal. Vamos continuar. Vai ficar acionado até quando? Então eu vou pensar na minha transição. Vamos lá. Quando chegar no sensor de enchimento, a válvula será aberta. Legal. Só que antes dela ser aberta, eu tenho que chegar no sensor. Ou seja, minha esteira vai ficar acionado até chegar no sensor de enchimento. Então, ó, eu vou pensar só até aqui. Beleza? Então, eu vou escrever aqui na minha próxima transição do que o botão liga. Sensor. Vou colocar sensor posição 1. Beleza? Qual que é o I do sensor da posição 1? O I1. Tá? Então, vou colocar aqui, sensor da posição 1, I1. Beleza? Então, a esteira vai ficar acionado até chegar no sensor da posição. Beleza? Agora é só continuar. Agora sim, quando chegar no sensor da posição de enchimento, a válvula será aberta. Tá aqui, ó. A válvula será aberta. Beleza? Então, eu vou escrever isso. Quando chegar no sensor da posição 1, a esteira vai parar, ou seja, eu não repito aciona esteira, e do que aciona esteira eu vou escrever aciona válvula, ou só o número da saída, seja lá o que represente a válvula, que é o Q2. Então, eu vou colocar aqui Q2. Beleza? Agora, vai ficar acionado a válvula até quando? Aí no nosso enunciado está falando, né? Ó, durante 1 segundo. Olha lá. E depois será fechada. Ou seja, vou acionar a válvula e contar um tempo. Eu tenho que aguardar a contagem do tempo. Então, esse temporizador vai começar a ser contado assim que eu acionar a válvula. Então, eu vou deixar o tempo aqui na frente. Então, eu vou escrever E tempo T1. Beleza? De 1 segundo. Então, eu vou escrever 1 segundo. Pessoal, eu escrevo tudo isso daqui só para deixar bem informado para vocês. Tá? Poderia muito bem, do que tudo isso aqui, escrever só assim, ó. Vou deixar aqui copiado. Poderia só escrever assim, ó. T1.
Tá certo? Tá. Eu acionei a válvula e estou contando o tempo T1. Só que eu gosto de deixar as informações mais completas. Então, ó, aciona a válvula e conta o temporizador T1 de 1 segundo. E eu digo mais aqui, né? Vocês veem nos meus exercícios. Eu escrevo aqui a bobina, que é para vocês lembrarem que aqui eu estou acionando o meu temporizador. Beleza? Lembra que eu falei que sempre quando eu utilizo um temporizador, a minha transição seguinte normalmente vai ser esse contato do temporizador, né? Porque é isso que está falando, ó, vai ser aberta durante 1 segundo e depois será fechada. Depois do quê? De contar o tempo. Então eu vou utilizar a contagem do tempo aqui embaixo, ó, dessa maneira, ó. Acionei a válvula, contei o tempo. Quando acabar o T1, ou seja, estou falando do contato do meu temporizador, ele continua a minha rede de Petri. Então, repara, ó, máquina parada. Apertei o botão, acionou a esteira até o sensor da posição 1. Ó, repara o que eu estou falando, né? Então, ó, aqui eu uso muito a palavra até. Então, ó, vou até deixar em preto aqui para vocês perceberem isso, ó. Até. A esteira está acionado até acionar o sensor da posição 1. Tá? Aí aciona a válvula e conta o tempo até acabar o tempo de T1. Tá vendo? Então tem algumas palavrinhas que a gente vai utilizando para formar a rede de Petri que ajuda bastante. Tá? Legal. Quando acabou a contagem do T1, o que vai fazer? Fechar a válvula. Beleza? Como que eu faço para fechar? É só eu não mencionar o aciona a válvula aqui embaixo. Tá? Se eu não mencionar, quer dizer que eu estou mandando fechar. O próximo passo aqui é liberando a garrafa para ir para a posição de tampar. Ou seja, eu tenho que mandar a garrafa desse ponto, vou pegar a garrafa aqui, desse ponto para esse ponto. Como que eu faço isso? Ligando a minha esteira. Então, depois de contar o tempo, eu fecho a válvula, já está fechando, e aciono novamente, aciona a esteira Q1. Beleza? Ou seja, está levando a minha garrafa. Vai levar a garrafa até onde? Ó? Até aqui. Ou seja, até acionar o sensor I2, que é o que está escrito também, né? Ó. Quando chegar na posição de tampar. Então é isso que nós vamos escrever. Vai ficar acionando a esteira até acionar o sensor da minha posição 2, que é o I2. Vamos colocar aqui, I2. Beleza? Quando chegar na posição I2, o que vai fazer? Ó? Será acionado o cilindro de tampar. Deixa eu pintar aqui de vermelho. Ó. Será acionado o cilindro de tampar. Beleza? O cilindro de tampar quem que é? Q3. Então, quando chegar na posição 2, eu vou acionar o cilindro. Vou escrever aqui só cilindro, tá? Então, a gente só tem um cilindro só, não tem problema. Cilindro, que é o Q3. Professor, mas eu não tenho que desligar a esteira? Tem, é o mesmo esquema. Se eu não mencionei que ela está ligada, quer dizer que está desligada, tá? Bom, cilindro de tampar e depois retornar o cilindro, beleza. Aí que entra os sensores, ou seja, se eu estou acionando o cilindro, eu tenho que checar se realmente o cilindro foi acionado. Ou seja, como que eu checo se ele foi acionado? Através do I3. Tá? Então eu vou acionar o Q3 até bater no sensor de cilindro acionado. Então eu vou pegar, vou pegar esse cara, colocar aqui embaixo e escrever sensor de avanço do cilindro. Tá bom? Que é o I4 deve ser I3. Legal. Até o sensor de avanço do cilindro. Legal, avançou o cilindro. Eu tenho que verificar se ele foi avançado através do sensor. Beleza.
Agora, em que momento que eu vou mandar ele retornar, tá? Tem duas alternativas. Ou a gente conta um tempo, tá? Ou a gente utiliza um R aqui, vazio, só para aguardar ele retornar. Como o cilindro é por mola, retorno por mola, então a gente não precisa mandar ele recuar. Só de não mandar acionar, ó, se fosse o avanço e o recuo, tá? Aqui a gente iria aciona avanço do cilindro, tá? E se tivesse uma saída para recuar, a gente iria acionar aqui, ó. Aciona recuo do cilindro, um QX qualquer aqui, tá? Se fosse de duas saídas acionando o cilindro. Como ele é retorno por mola, então o R6 a gente não vai mais mandar acionar e pelo retorno da mola a gente vai aguardar ele voltar na posição inicial. Então no R6 aqui eu vou deixar ele sem fazer nada, tá? Sem acionar nada. Então vou até deixar em preto aqui uma observação para vocês lembrarem, ó. Aguarda retorno do cilindro. Tá bom? Então, assim, aqui eu não estou acionando saída nenhuma. Só que eu só estou aguardando a mola fazer efeito sobre o cilindro, retornando o cilindro. Tá? Quando ele retorna, eu preciso saber que ele retornou. Como? Através do sensor I4. Tá? Então, aqui eu vou esperar, vou aguardar até o sensor de recuo do meu cilindro, que é o I4. Beleza? Então avancei, chequei que ele avançou. Aguardei ele retornar, chequei que ele retornou. Beleza? Então a gente continua. Depois que retornar o cilindro, será liberada a garrafa para continuar o processo, ou seja, ligo de novo a minha esteira. Então Ctrl C, Ctrl V, trago a esteira para cá. Tá bom? Vamos ver por enquanto, ó. Só dando uma resumida. Máquina parada. Apertei o botão, liga a esteira até o sensor de posição 1. Aciona a válvula durante 1 segundo. Quando acabar esse tempo, aciona a esteira até chegar no sensor de posição 2. Chegando no sensor da posição 2, eu vou avançar o cilindro, checo que ele avançou, aguardo ele retornar, checo se ele retornou e aciono a esteira novamente. Beleza? Quando acionar a esteira, para que vai funcionar, né? Para quê? Para eu trazer a garrafa até a etapa 3, ou seja, até o I5, tá? Então vamos lá. Ao chegar na posição de verificação, a esteira só vai continuar o processo caso o sensor de verificador estiver acionado, tá? Ou seja, quando eu bater no sensor de posição 3, vou escrever aqui, de posição 3, que é o I5. Vamos ver se é o I5. Tá aqui, ó, o I5, tá? Quando bater no sensor da posição 3 e o sensor de verificação estiver ok, que é o I6, só checando se é o I6 mesmo, I6. Então, ó, se bateu no sensor da posição e o sensor de verificação está ok, quer dizer que eu finalizei o meu processo. Ou seja, eu posso voltar para o sistema de forma automática. Então, vai alimentar novamente a garrafa. Então, vou pegar aqui o meu triângulo. Está aqui, meu triângulo. E quando isso acontecer, eu vou mandar ele para o A. Está aqui. E o meu A vai tornar ele para onde eu não preciso apertar o botão liga, ou seja, direto para o R2 acionando minha esteira novamente. Então vou vir aqui e escrever o A de novo, fechando meu loop então aqui no meu R2, tá? Deixa eu desenhar aqui. Tá aqui. Beleza? Passou um pouquinho, mas
Está representado. Legal. Só que eu tenho uma outra opção, né? O que nós fizemos foi esse daqui, ó. Se a checagem estiver ok, o sistema continua o processo de forma automática. Foi o que nós fizemos, né? Ó. Tava ok. Ele vai continuar o processo de forma automática sem precisar apertar o botão liga. Só que aqui eu tenho uma outra opção, né? Se bater no sensor I3 e eu não tiver o sensor de verificação, eu tenho que tomar uma outra ação na minha aplicação. Por isso que a gente vai utilizar aqui o sistema de ramificação, ou seja, eu tenho duas opções de saída do meu R7. Ou eu tenho essa, ou, então eu vou colocar aqui uma outra transição, e o R7 pode sair também por aqui, ó. Opa, vamos fazer de preto, né? Pode vir para cá, ó. Ou vai vir para cá, ou vai vir para cá. E qual que é a condição dele vir por esse caminho? É se eu tiver o sensor de posição, porém eu não posso ter o sensor de verificação. Então eu coloco sensor de verificação barrado, fechado. Entendeu? Então, se ele tiver com o sensor ok, ele vai para o A. Se eu não tiver com o sensor ok, agora eu tenho que trazer ele para um outro ponto da minha rede de Petri, que vai ser o ponto B. Então, vou trazer aqui para o triângulo B. Para onde que eu vou jogar esse triângulo B na minha rede de Petri? Ó, o operador deverá retirar a garrafa e pressionar novamente o botão liga. Então eu vou mandar ele aqui para o R1. Por quê? O R1 é máquina parada e apertei o botão liga. Mando ele para cá. Professor, como que eu vou saber que ele retirou a garrafa? Realmente, nesse exemplo aqui de agora, eu não consigo saber se ele retirou ou não a garrafa, tá? O que a gente pode fazer para esse exercício é isso daqui, ó. Aperto o botão liga e... Deixa eu pegar já o escrito aqui embaixo. E não pode ter sensor na posição, garrafa na posição 3. Então, vou escrever isso daqui, ó. Aqui, barrado aqui. Professor, eu vou sair aqui e vou continuar. Então, esse lado aqui ficou botão liga. Não tiver o sensor I5 acionado, eu aciono minha esteira, tá? Ou seja, aqui eu estou forçando ele a tirar a garrafa lá da frente, tá bom? Então, esse daqui foi a nossa rede de Petri para esse exemplo aqui, para minha programação 1. Tranquilo? Deixa eu tirar aqui essas barras. Deixa eu tirar isso daqui, só para ficar mais legível. Excluir. Tá aqui. Vamos passar isso aqui para o ladder, então? Então, eu vou deixar ele aqui no meu canto e vou abrir o software do editor ladder. Tá aqui ele. Beleza? Como que a gente faz essa transferência da rede de Petri para o meu ladder? Tá? Repara, nesse momento não está mais me interessando nada do que está escrito na funcionalidade dele. Tá? Só estava interessado na programação quando eu estava transcrevendo o que o meu cliente quer para a minha rede de Petri. A partir daí, eu vou esquecer a minha programação e só vou converter a linguagem da rede de Petri para a linguagem ladder. Beleza? Como que eu faço? A primeira linha sempre vai ser a mesma. Eu já falo para vocês de tempo, ou seja, eu vou garantir esse ponto inicial aqui. Como que eu faço? Vou utilizar contato fechado de todos os R's que eu tiver no meu sistema, no meu Petri. Aqui eu tenho de R1 até R7. Então, vou colocar fechado de R1, fechado de R2,
fechado de R3, de R4, de R5, de R6. Professor, não coube aqui. O que eu faço? Vou utilizar aquela técnica de usar aqui uma bobina de qualquer R que eu não esteja utilizando, ou seja, vou colocar aqui R20 e aqui embaixo o aberto desse R20, ou seja, estou utilizando uma técnica para juntar essa linha com essa aqui, tá? Para emendar. Então aqui eu continuo fechado de R7, tá? Se eu tivesse outros R's era só colocar aqui na frente. Então aqui eu venho e vou setar o R1, beleza? Então isso daqui é padrão para garantir esse ponto principal, beleza? Agora sim, ó, um outro jeito que eu expliquei para uns alunos do como pensar na rede de Petri, tá? Imagina que é uma escada, beleza? Eu tenho o primeiro degrau, que é o R1, o segundo degrau, que é o R2, e assim por diante. E eu quero subir essa escada, tá? Quando eu estou no degrau R1, para eu subir para o R2, o que eu tenho que fazer? Apertar o botão e não ter sensor. Só assim eu vou para o R2, ou seja, subo um degrau, tá? Como que eu passo isso daqui para o ladder? Ó, quando eu estiver no degrau R1, apertar o botão I7 e não tiver o sensor I5 acionado, tá? Quando eu não tenho alguma coisa, ele é fechado, eu vou para o degrau R2, tá? Então, ó, tô no degrau R1. Quando eu fizer essas duas coisas, eu vou para o degrau R2. Só que quando você sobe uma escada, você foi para um degrau, você não sai do degrau anterior, então é isso que você vai colocar aqui embaixo, ó. Quando eu estiver no degrau do R2, no R2, eu vou sair do degrau que eu estava, que era o R1, tá? E assim sucessivamente. Então, ó, quando eu estiver no degrau R2, quando eu estiver aqui no R2, acionar o sensor I1, eu vou para o R3. Então, ó, quando eu acionar o sensor I1, eu vou para o R3. Quando eu estiver no meu degrau R3, eu saio do degrau R2, ou seja, subir mais um degrau, tá? Então, repara, agora não vou mais falar degrau, tá? Para ficar na conotação de engenharia, pelo menos, né? Então, ó, quando eu estiver no R3, estou aqui. Dependo de quem para ir para o R4? Fim de T1. Então, vou colocar aberto de T1 para eu ir para o R4. E quando eu estiver no R4, eu vou sair do R3. Estou no R4. Opa, estou no R4. Quando eu acionar o I2, eu vou para o R5. Então, quando eu acionar o I2, eu vou para o R5. E quando eu estiver no R5, eu tenho que sair do R4. Beleza? Próximo. Quando eu estiver no R5, eu acionar o sensor I3. Então, aberto de I3, eu vou para o R6. Quando eu estiver no R6, eu tenho que sair do R5. Próximo. Quando eu estiver no R6, estou aqui, acionar o sensor I4, eu vou para o R7. E quando eu estiver no R7, eu vou sair do R6. Beleza? Agora aqui nós temos dois caminhos. Ou do R7 voltar para o R2, ou do R7 voltar para o R1. A gente faz um primeiro e depois o outro. Então, ó, quando eu estiver no R7, acionar o sensor I5 e acionar o sensor I6, ou seja, aqui, eu vou para o R2, tá aqui em cima. Quando eu estiver no R2, eu tenho que sair do R que eu estava, que é o R7. Tranquilo? Agora o outro lado. Quando eu estiver no R7, acionar o sensor I5, porém
não acionar o sensor I6, eu vou para onde? Só seguir a seta, para o B vai para o R1. Então, eu vou para o R1. Quando eu estiver no R1, eu saio do meu R7. Beleza? Repara, nessa etapa aqui, o que eu fiz? Eu só verifiquei as transições. Então, só interessou para mim o endereçamento das transições, tá bom? Essa terceira etapa vai ser o acionamento das saídas, tá? Ou seja, eu vou vendo de R por R qual saída que aciona. Vamos ver? Então, vou descer aqui embaixo, então vou começar a terceira etapa. O R1 aciona alguma saída? Não. Beleza, então não vou fazer nada. O R2 aciona alguma saída? Aciona. O Q1. Então, vou falar. Quando eu estiver no R2, eu vou acionar a bobina do meu Q1. Tá? Mais alguém? Não. Pulo para o próximo. O R3 aciona alguma saída? Aciona. Vai acionar o Q2 e a bobina do meu temporizador. Vamos escrever. Quando eu estiver no R3, eu vou acionar a bobina do meu Q2. Repara que eu não estou usando set e reset. E aqui eu estou utilizando o contato do R que eu estou. E o R3 também aciona o temporizador T1 de 1 segundo. Tá? Repara que eu coloquei 100 porque a base de tempo desse temporizador é em milissegundos, é diferente. Então, 1 segundo equivale a 100. Tá bom? Próximo. O R4 aciona alguma saída? Aciona. Só que aciona a esteira Q1 também. Repara que eu tenho Q1 aqui e Q1 aqui, ó. Eu tenho aqui e aqui, tá? Eu não posso utilizar uma outra bobina de Q1, porque ela já foi utilizada aqui em cima, ó. Tá? Então tá errado eu fazer isso. Então eu vou deletar, abrir um espaço aqui, inserir uma linha aqui, tá? E vou colocar em paralelo a lógica que faz acionar essa bobina. Ou seja, vai ser no R2 ou no R4. Então vou colocar aqui aberto de R4. Acionando, fechando aqui o paralelo, esses dois vão acionar o meu Q1. Beleza? Então já fechou o R4. O R5 aciona quem? Q3. Não tem a bobina ainda. Então vou colocar aberto de R5, acionando a bobina de Q3. Beleza? O R6, o que ele está fazendo? Está acionando alguma saída? Não. Esse passo aqui só está aguardando o retorno do cilindro. Então não está acionando nada. Então eu não coloco nada aqui. Beleza? Vai ser como se fosse o nosso... Vai ser como se fosse o nosso R1. Máquina parada. Só que aqui é máquina parada, aguardando o retorno do cilindro. Beleza? Próximo cara. R7. O R7 também aciona a esteira, né? Então vai estar junto com o R4 e com o R2. Então vou vir aqui, abrir mais um espaço e vou colocar o aberto do R7. Horizontal, venho para cá, aperto o V de vertical, que é esse cara. Pronto. Mais algum acionamento? Não, né? Já acionamos todos e já fizemos todas as transições. Então, essa rede de Petri ficou com essa programação em ladder. Beleza? Vamos ver se funciona? Vou compilar. Está compilando aqui, ó. Está compilando. Está compilando. Beleza, programa compilado. Vou ativar a minha simulação e abrir aqui a simulação de enchimentos de garrafa. Tá, de garrafas, no caso, que é o que a gente está fazendo. Cliquei aqui, vai abrir na minha segunda tela, deixa eu ver. Já abriu aqui mesmo. Tá aqui, ó.
tá? O nosso sisteminha. Aqui eu consigo visualizar, a primeira linha também é legal, porque a gente consegue visualizar em qual R que tá. Então o R que tiver pintadinho, quer dizer o R, representa o R que eu estou na minha rede de Petri. Então ó, eu estou no meu R1, estou aguardando apertar o botão liga. Tá? Só duas observações para a gente já prestar atenção. Na hora de tampar vai ser muito rápido. Tá? Ele vai tampar e já vai liberar a garrafa. Vamos ver, ó. Máquina parada, está esperando apertar o botão liga e não ter o sensor I5. Bom, o I5 não está acionado, então só está faltando o meu botão liga. Apertei o botão, ele vai ligar. Ligou minha garrafa, parou aqui na primeira estação, encheu, estou no R4, repara, vai bater no I2, vou dar uma tampada. Estou no meu R7, vai verificar. Como o verificador acionou, eu voltei para o R2, continuando o meu processo. Tá? Aqui deu um corte na minha gravação, que eu tive que abrir o programa numa outra versão, tá? Porque não estava funcionando quando apertava o botão liga. Então, ó, assim continua meu processo e vai embora funcionando a rede de Petri. Tá bom? Que nem eu falei, não vai dar para a gente fazer essa verificação aqui, ó, da saída caso ele não tampe, tá? Porque ele está funcionando aqui a tampa perfeitamente, tá? Chega aqui, bate e vai embora. Beleza? Legal. Qual que é a ideia e qual que é a facilidade da gente utilizar a rede de Petri, tá? É conseguir mudar a lógica de uma maneira rápida, tá? Por exemplo, imagina que aqui na etapa 2, eu quero que ele tampe, conte um tempo para depois subir. Ou seja, eu vou ficar 5 segundos tampando a minha garrafa. O que eu teria que mudar na minha rede Petri? Vamos fazer esse teste aqui para ver? Ó, primeiro, eu tenho que identificar na minha rede Petri. Então, ó, o que a gente está fazendo agora é modificando, tá, uma programação depois que a máquina é entregue. Tá? Então o cliente vem e fala, olha, eu quero que mude um pouco, está muito rápido o processo de tampar. Eu quero que conte 5 segundos com ele tampando, que é para dar uma pressão, né, para garantir que foi tampado mesmo. Tá? Então, ó, primeiro eu tenho que verificar e encontrar ele na minha rede de Petri. Tá? Ou seja, eu tenho que mudar daqui para baixo. Ó. Acionei a válvula, tá? Ou seja, aqui é o sistema de enchimento. Acionei a esteira até o sensor da posição 2. Acionei o avanço do cilindro, tá? Só que ele só pode passar para o retorno depois que contar 5 segundos. Ou seja, é nesse ponto aqui... Opa, deixa eu deixar mais reto. É nesse ponto aqui que eu tenho que alterar minha programação, tá? Ou seja, não vou só perguntar se o sensor está avançado, se o cilindro está avançado. Eu vou contar um tempo de 5 segundos. Então, ó, olha que fácil fazer uma alteração no meu Petri e no meu ladder. Ó. Acionei o cilindro e vou contar o meu T2 de 5 segundos. Beleza? Se eu estou contando o T2, eu só vou passar para o R6 para ele retornar quando finalizar esse tempo. Ou seja, se eu acionei o sensor de avanço e terminei a minha contagem. E terminei minha contagem de T2, ou seja, o contato. Beleza? Repara que eu posso colocar aqui duas condições mesmo utilizando o temporizador, tá? Qual que é o grande problema? Se acabar o tempo e por um acaso o cilindro emperrar, não descer, ele não vai para o R6, porque esse avanço do cilindro ele não vai ser acionado. Então, só quando acontecer as duas coisas que eu mando ele retornar. Tá bom? Nesse nosso caso, não tem problema de fazer dessa maneira. Tá? Tem outros casos que eu só posso começar a contar o tempo depois que eu avancei o cilindro. Ou seja, eu vou
eu teria que abrir minha rede de Petri aqui, colocar mais um M só contando esse tempo. Tá? Aqui a gente juntou esses dois passos. Não tem problema porque vai funcionar perfeitamente. Tá bom? Repara. Bom, então isso aqui eu tenho que mudar lá no ladder. E se eu quiser colocar também um tempo aqui atrás? Um tempo na quarta posição. Então vamos lá. A terceira etapa lá, a etapa 3, está aqui, né? Ó. Acionei a esteira até bater no sensor I3. Legal. Quando bater no sensor I3, aí sim eu vou ter que fazer um R novo. Então, ó, eu vou abrir aqui. Vou abrir aqui. Vou pegar um R. Vou trazer para cá. E vou trazer para cá. Aqui eu vou chamar de R8. E aqui eu vou chamar de R9. Tá? Aqui o que nós estamos criando? Uma etapa de verificação. Beleza? Então tá aqui, ó. Deixa eu ver, aciona a esteira. Veio na posição. Ah, tá. Não, na verdade eu vou fazer assim, ó. Deixa eu fazer primeiro aqui, aí depois eu explico para vocês, tá? Vou pegar esses caras. Vou trazer para cá. E vou trazer esse para cá. Beleza? Por quê? Vou acionar a esteira até bater no sensor de posição. Não vou verificar. Quando bateu no sensor de posição, nós vamos parar no R8 e contar 5 segundos. Tá aqui. Beleza? Pode ser T2, o mesmo T2? Pode, porque o preset é o mesmo. Tá? Se não quiser, só criar o T3 aqui, não tem problema. T3 de 5 segundos. Vou ter outro temporizador de 5 segundos. Tá? Contei o tempo. Quando terminar esse tempo... Vou dar uma resumida aqui para acabar tudo. Quando acabar esse tempo e tiver o sensor de verificação, eu mando ele para o triângulo A. Beleza? Agora, quando acabar esse tempo, fim de T3, e não tiver o sensor de verificação, eu mando ele para o ponto B. Aqui, ponto B. Tá bom? Professor, por que você não usou o I5 aqui embaixo? Porque não tem a necessidade. Tá? Se eu cheguei aqui no R8 para fazer essa contagem de tempo, significa que ele já passou pelo sensor de posição 5. Tá? Então, eu poderia, se quiser, eu posso colocar o sensor de posição 5 junto aqui, mas não tem a necessidade. Tá? Bateu no I5, eu paro, conto 5 segundos, e aí eu venho para cá ou para cá. Beleza? Então, é isso que eu fiz, a alteração rapidamente. Tá? Coloquei o temporizador, criei um R novo só para contar e adicionei na lógica aqui. Beleza? O que eu tenho que alterar na minha rede de Petri? Lá no meu ladder, no caso. Tenho que vir aqui. Primeiro, utilizei um R a mais, não utilizei? Então, aqui no meu início, eu tenho que colocar o fechado desse R a mais também. Beleza? Legal. Aqui, quando eu passo do R5 para o R6, antes só estava utilizando o I3. Agora eu vou ter que utilizar o T2 também. Então, vamos identificar ele aqui, ó. Quando eu estiver no R5 e quiser ir para o R6, eu dependo do I3 e agora do fim de T2. Morreu. O acionamento a gente faz lá embaixo. O que mudou? De R7, antes eu estava indo para o A e para o B. Agora eu estou indo para o R8. Então vamos mudar aqui, ó. Quando eu estiver no R7, acionar o sensor I5, não preciso mais do I6, eu vou para o R8.
E quando eu estiver no R8, eu saio do R7. Beleza? Quando eu estiver no R8, deixa eu virar aqui o microfone que estava dando ruído, né? Calma aí. Pronto. Quando eu estiver no R8, sai fora, sai fora. Então, tô aqui, ó. Acaba T3, aberto de T3 e aberto de I6, eu vou para o R2. Deixa eu inserir mais linhas aqui, né? Quando eu estiver no R2, eu saio do R8. Beleza? Então, nós fizemos esse lado aqui para o A. Agora para o B. Quando eu estiver no R8, acabar T3 e não tiver o sensor de I6, eu vou para o R1. E quando eu estiver no R1, eu vou sair do R8. Beleza? Agora o acionamento das saídas novas que eu coloquei. Então eu coloquei 2 temporizadores. Então, ó, quando eu estiver no R3, eu aciono o tempo. Quando eu estiver no R5, eu aciono o tempo T2. Então, aberto de R5, eu aciono o temporizador de 5. O temporizador T2 de 5 segundos. Tá? E aqui, quando eu estiver no meu R8, eu vou acionar o temporizador T3 de 5 segundos também. Tá bom? Eu quero diminuir, não quero 5 segundos. Quero só mexer no T3. Por isso que é bom fazer separado, né? Se a gente quiser, 5 segundos aqui, isso aqui é a checagem, eu quero que demore 3 segundos. Então, como ele está separado, T2 de T3, a gente consegue mexer, né? 3 segundos. Beleza? Não alterei nenhum outro acionamento. Tranquilo. Vou compilar. Vamos ver se ele funciona agora dessa modificação. Compilei. Ativar a simulação. Enchimento de garrafa. Vamos ver, ó. Eu vou deixar os temporizadores aqui agora acionados, tá? Para a gente visualizar eles aqui, ó. Tá aqui. O T1 vai ser para encher, então vai ser coisa rápida. O T2 é tampando e o T3 é checando a saída. Então, ó, liguei. Bateu aqui T1, 1 segundo. Quando bater no I2, ele vai começar esse T2 aqui, ó. Avancei. Estou contando agora 5 segundos. Aí eu continuo meu processo. Quando bater no I5, eu vou contar 3 segundos. Ó. Foi para R8. Olha lá. 1, 2, 3. Show. Voltou para o meu R2. E assim continua, então, a minha lógica. Tá? Venho aqui no I1. Vou lá no I2. Vai contar 5 segundos. E fui embora. Tá bom? Só um outro detalhe, repara que o botão liga e desliga desse sistema, ele é de dupla ação, né? Apertei, eu ligo, apertei, ele desliga, ó. Beleza? Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar o desliga para desligar também, né? Então, ele só vai funcionar se o botão estiver apertado, tá? Como que a gente faz isso? Lembra que eu ensinei vocês a criar uma bobina de habilitação, tá? Então, ó, vou descer aqui. Vou falar, quando eu tiver o I7 acionado, eu vou setar esse R30, por exemplo. E quando o I7 estiver desacionado, fechado de I7, eu vou resetar o R30. Beleza? Se eu tivesse o botão de desliga, era eu colocar aqui, né? Então, o I8, por exemplo. Então, o I7 liga e o I8 desliga. Como eu só tenho um botão fazendo essa função, é o fechado de I7, ou seja, quando ele não estiver acionado. Tá? O que eu tenho que fazer? Alterar aqui, no início,
que quem vai dar a partida aqui não vai ser o botão liga, né? Vai ser aquele auxiliar liga. Então eu vou colocar aqui, na verdade, auxiliar liga, que é o R30 que nós utilizamos. Beleza? Então, ó, aberto de R30, tá? E lá o acionamento das saídas, R30 mesmo, né? Na memória, R30. E nas saídas a gente vai bloquear o que não quer que acione caso não estiver ligado esse auxiliar. Então o Q1 só vai ligar se o R30 estiver acionado. O Q2 só vai ligar se o R30 estiver acionado. O temporizador só vai acionar se o R30 estiver acionado. O Q3, que é o cilindro, só vai acionar se o R30 estiver ligado. E aqui também esses dois temporizadores, R30 e R30. Beleza? Dá uma compilada. Só vendo funcionar esse cara aqui. Ativar a minha simulação. Enchimentos de garrafa. Então, ó, vou ficar aqui no R30, ó. Quando eu ligar, tá, ele tá funcionando um pouquinho. Esse botão aqui ele não tá funcionando assim. Eu pensei que fosse como se fosse uma seletora, né? Liga ou desligado, mas não. Ele dá pulsos. Então vamos considerar como botão liga e desliga mesmo só didaticamente, tá? Aberto de I8, por exemplo, se tivesse I8. E aí ele funciona do jeito que estava antes. Beleza? Não vai dar para simular esse I8, mas ele não funciona o botão, ele não está funcionando na simulação do jeito que a gente estava imaginando. Beleza? Então aqui ele só vai ligar e vai continuar do jeito que estava antes. Beleza? Bom, aqui deu um bug porque o I8 não existe, então ele fica resetando também o R30 direto. Tá bom? Mas pessoal, durante essa 1 hora aqui de aula deu para fazer a lógica da rede de Petri. Tá? A gente conseguiu também alterar a rede de Petri de acordo com o que o cliente quisesse depois alterar na máquina, né? Então nós colocamos o temporizador e o temporizador T3 aqui, adicionando o R8, e vimos também essa situação, né? Quando a gente tem duas opções de saída de uma ação só. Tá bom? Então a aula de hoje a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar então a fazer os exercícios de rede de Petri. Tá bom? Falou, um grande abraço, até a próxima aula.